Você já se perguntou por que alguns padrões na sua vida se repetem como se fossem roteiros secretos, escritos por mãos invisíveis? Pessoas diferentes, rostos novos, histórias com outro nome, mas no fundo, o mesmo final amargo, a mesma ausência, o mesmo esvaziamento. E o mais curioso é que muitas vezes culpamos o destino, o azar, o outro. Mas Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós, o mundo nos apresenta como destino. Em outras palavras, as relações que você vive não são aleatórias, são reflexos perfeitos do seu mundo interior. Quando você se sente desvalorizado por alguém, muitas vezes não é porque a pessoa enxergou pouco em você, é porque lá no fundo, você mesmo ainda não reconheceu o seu valor por completo. Quando você é abandonado repetidamente, talvez exista uma parte de você que acredita, inconscientemente, que abandono é normal, é familiar, é merecido. E essa é a dor mais sutil, a que vem disfarçada de hábito emocional. A verdade é que o amor que recebemos é proporcional ao amor que acreditamos merecer. Ninguém te trata pior do que você mesmo se permite ser tratado. E quando você se olha no espelho emocional das suas relações, o que vê? Afeto ou carência? Apoio ou controle? Clareza ou manipulação? A resposta não está fora, está nas partes de você que ainda esperam ser curadas. E quanto mais negamos essas feridas, mais elas gritam através dos relacionamentos. Jung dizia que, enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Por isso, este momento aqui, agora, pode ser um divisor de águas, porque se você chegou até aqui, talvez exista uma parte sua pronta para quebrar esse ciclo, pronta para parar de procurar o que sempre faltou e começar a construir o que realmente merece. Talvez você tenha vivido histórias de abandono, rejeição, desprezo, mas nenhuma dessas histórias define quem você é. Elas apenas mostram o que você aceitou como verdade. E a boa notícia é que verdades podem ser reescritas. A partir de agora, eu te convido a observar suas relações não como castigos, mas como convites. Convites para você se ver de verdade. Porque quando você se valoriza, o universo reorganiza os encontros. As pessoas que antes te ignoravam, somem. As que te testavam, desaparecem. E as que te enxergam de verdade, se aproximam. Não porque você implorou por atenção, mas porque sua energia mudou. A sua vibração silenciosa, aquela que diz, eu sei quem eu sou, é o que filtra os encontros daqui para frente. Fique até o fim desta jornada. Ela não é só sobre relacionamentos, é sobre acordar, sobre entender que tudo o que você precisa encontrar fora já começou a nascer dentro de você. Dignidade, uma palavra que muitos confundem com orgulho. Mas existe um abismo entre os dois. O orgulho grita, se impõe, precisa vencer. A dignidade não. Ela é silenciosa, mas firme. Não precisa provar nada. Ela sabe o que vale. E é exatamente essa diferença que define o tipo de amor que você atrai. Porque quando você ainda não entendeu sua dignidade, aceita migalhas e chama de banquete. Tolera silêncio e chama de paz. Se contenta com presença ausente e chama de amor. E é aí que os relacionamentos se tornam uma arena de sobrevivência, onde você luta para ser visto, ser escolhido, ser amado. Mas Jung nos lembra, aquilo que aceitamos sem questionar é o que perpetuamos. E a dignidade é o limite silencioso que diz, isso eu não aceito mais. A verdadeira dignidade não é um escudo que te isola, mas um filtro que te protege. Ela não te impede de amar, mas impede que você se perca no outro. Porque amar não é se anular. Amar não é se sacrificar, até não sobrar nada. Amar de verdade é compartilhar inteiros. E inteiros só se compartilham quando se sabe onde termina o outro e onde começa você. Se hoje você se sente exausto por carregar um relacionamento nas costas, talvez esteja tentando sustentar algo que só existe porque você deixou de existir dentro dele. E ninguém deveria ter que implorar por reciprocidade. Ninguém deveria precisar se encolher para caber no mundo de alguém. Dignidade é saber a hora de parar, a hora de dizer não mais. Mesmo que o coração ainda queira,
mesmo que os olhos ainda chorem, mesmo que o medo diga que você vai ficar só, porque existe um momento em que o silêncio é a prova mais alta de amor próprio. Um momento em que sair é mais corajoso do que ficar. E sabe o mais bonito disso tudo? É que quando você começa a escolher a si mesmo, com dignidade, com verdade, o universo também começa a te escolher. Pessoas diferentes cruzam seu caminho. Situações inesperadas surgem. Portas que pareciam trancadas se abrem. Não é mágica, é alinhamento. Você parou de dizer sim para o que te fere, e isso muda tudo. E se você está ouvindo isso agora, talvez essa seja a sua virada. Talvez hoje seja o dia de declarar, em silêncio: eu me respeito, eu não imploro, eu não aceito menos do que mereço. Essa afirmação simples, quando sentida de verdade, transforma a sua energia. E energia não mente. O amor firme e respeitoso que você tanto deseja começa com você. Se esse vídeo já tocou algo dentro de você, comente abaixo. Eu escolho minha dignidade. E continue aqui comigo, porque a jornada ainda vai mais fundo. Você já percebeu como certos erros voltam a acontecer, mesmo quando você promete que dessa vez será diferente? Como se existisse uma força oculta puxando você de volta para as mesmas dores, os mesmos tipos de pessoas, os mesmos fins previsíveis. Carl Jung chamava isso de sombra. A sombra é o conjunto de tudo aquilo que você reprimiu, escondeu, negou. Traços, emoções, medos, feridas. Tudo o que não foi acolhido dentro de si. Mas o que não é curado é repetido. E é por isso que, mesmo querendo viver algo novo, muitas pessoas seguem presas nos mesmos ciclos. Jung dizia que a sombra não aceita ser ignorada. Ela se infiltra nas escolhas, nos impulsos, nos relacionamentos. Ela atrai pessoas que revelam aquilo que ainda não queremos olhar. E até que a gente integre essa sombra, até que a gente enfrente o que dói, ela continuará escrevendo capítulos que não escolhemos conscientemente. Sabe aquela sensação de déjà vu emocional? Quando você conhece alguém e parece que já viveu aquilo antes, não é coincidência. É o inconsciente atuando. É a sua sombra tentando mais uma vez se fazer vista. Você atrai alguém narcisista porque ainda não curou a ferida da invalidação. Você se entrega rápido demais porque carrega medo do abandono. Você tolera desrespeito porque, lá dentro, ainda acha que precisa merecer amor. A sombra não é má. Ela só quer ser reconhecida. Só quer que você pare de fugir de si mesmo. E quando você começa a integrar essa parte esquecida, algo muda. Você deixa de repetir e começa a escolher. Deixa de sobreviver ao amor e começa a construí-lo. Você se liberta do padrão quando aceita olhar de frente o que você mais teme encontrar. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Cansado de repetir. Cansado de se perder. Cansado de viver metades. E essa fadiga não é fraqueza. É o seu ser pedindo transformação. É o momento de parar de apontar para fora e perguntar: o que dentro de mim ainda precisa ser iluminado? Quando você se permite fazer essa pergunta com honestidade, começa o verdadeiro processo de cura. A dor deixa de ser punição e se torna portal. O relacionamento tóxico vira mestre, o erro vira espelho. E a sombra, finalmente, deixa de ser um inimigo silencioso para se tornar aliada no caminho de volta para si. Se você sentiu esse chamado, escreva nos comentários: estou pronto para iluminar minha sombra, porque só quem acolhe o que está escondido dentro de si é capaz de viver um amor verdadeiro fora de si. Existe um momento em que a busca pelo amor cansa, não porque você desistiu de amar, mas porque percebeu que passou tempo demais tentando se encontrar no outro. Tempo demais esperando que alguém viesse preencher os vazios que só você conhece. Carl Jung nos ensina que o amor autêntico não nasce da carência, mas da integração. Ele surge quando você já não precisa do outro para existir, mas escolhe compartilhar o que construiu dentro de si. E essa é a virada mais poderosa. Entender que o verdadeiro amor não começa fora. Começa no silêncio da sua própria transformação. É quando você para de buscar alguém que te salve e começa a ser alguém que se honra. Não para ser perfeito, mas para ser inteiro. Quando você se ama de verdade,
algo profundo muda na sua energia. Você deixa de atrair relações que exigem esforço para manter. Deixa de aceitar o mínimo. Deixa de correr atrás de quem não sabe ficar. Porque sua vibração não combina mais com isso. O seu campo energético começa a filtrar, a afastar o que não ressoa com o novo você. E aí, algo mágico acontece. Você atrai, sem buscar. Aproxima, sem implorar. Conecta, sem se ferir. O amor que vem de fora passa a refletir a paz que você cultivou por dentro. Mas essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela exige coragem. Coragem para olhar para dentro, para sentar com suas feridas, para perdoar as partes de você que um dia aceitaram tão pouco, para recomeçar sem a pressa de agradar, para dizer, eu me basto, sem orgulho, mas com verdade. A transformação começa no momento em que você para de se perguntar, por que ninguém me escolhe? E começa a afirmar, eu me escolho. Não se engane, essa escolha muda tudo. Porque quando você se escolhe, você começa a se tratar com respeito e isso redefine os limites. Você começa a se cercar de pessoas que falam sua língua emocional. Você deixa de se perder em histórias que começam com promessas e terminam em ausências. E mais, você começa a enxergar que nem todo amor serve, que alguns laços são, na verdade, prisões emocionais com nome bonito, e que o amor verdadeiro é leve, é sincero, é transparente. Se esse texto está tocando partes suas que estavam adormecidas, escreva nos comentários. Eu escolho me transformar, porque o amor que você tanto procura está esperando a sua versão mais inteira para finalmente chegar. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que amor é sacrifício, que se não dói, não é de verdade, que amar é suportar, que amar é aceitar migalhas, aguentar ausência, justificar o injustificável. Crescemos ouvindo histórias onde o sofrimento era sinônimo de profundidade emocional, onde quanto mais alguém suportava, mais merecia ser amado. Mas Jung nos alerta, essas ideias não são amor, são crenças limitantes, profundamente enraizadas no inconsciente coletivo. Crenças que distorcem nossa visão sobre o que é uma relação saudável. Crenças que colocam o amor em um pedestal de dor, como se fosse preciso sofrer para merecer companhia. E essa distorção é perigosa. Porque quanto mais você acredita nisso, mais você tolera o intolerável. Você já se pegou dizendo frases como todo relacionamento é difícil, amar dói mesmo, ou ninguém é perfeito, então é melhor aceitar assim. Essas frases não são verdades universais, são programas mentais herdados. E o mais perigoso é que quanto mais você repete essas ideias, mais elas moldam sua realidade. Você se acostuma a esperar pouco, a aceitar relacionamentos mornos, instáveis, emocionalmente exaustivos. Porque acredita que isso é o normal. Mas o normal não é natural. E o fato de muita gente viver relações baseadas em medo, posse e dependência não torna isso saudável, apenas comum. Jung dizia que uma das maiores revoluções internas é a desconstrução dos próprios conceitos sobre o amor. Porque amar de verdade não dói, cura. Desapegar-se dessas crenças é como reprogramar o próprio coração. É dizer a si mesmo, eu não preciso sofrer para ser amado. Eu não preciso me anular para manter alguém por perto. Eu não preciso provar meu valor a ninguém. E sim, essa nova consciência pode gerar solidão no início, porque ao abandonar o velho padrão, você ainda não sabe como é viver o novo. Mas essa travessia é necessária, porque só quem atravessa o deserto da ilusão é capaz de habitar o oásis da verdade. E quando você chega lá, tudo muda. Você começa a enxergar o amor não como uma necessidade, mas como uma escolha. Não como dor, mas como liberdade. Se você sente que essas crenças estão sendo quebradas dentro de você agora, escreva nos comentários. Eu sou livre para viver um novo amor, porque a mente que se liberta do velho abre espaço para uma vida que antes parecia impossível. Existe uma jornada silenciosa que todo ser humano é chamado a trilhar, mas poucos aceitam percorrer. Jung deu a esse caminho o nome de individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, para além dos papéis, das máscaras
das expectativas. É quando você começa a integrar todas as partes que foram separadas, ignoradas, rejeitadas ao longo da vida. A criança que chorou sem ser consolada, o adolescente que se calou para agradar, o adulto que vestiu armaduras para sobreviver. A individuação é a coragem de reunir tudo isso e dizer, eu sou, sem pedir licença, sem se justificar, sem medo de incomodar e, o mais importante, sem abrir mão de si mesmo para caber no mundo de ninguém. É nesse processo que os relacionamentos começam a mudar. Porque quando você se torna inteiro, você para de buscar metades. Você deixa de aceitar relações baseadas em falta e começa a desejar conexões que expandem. A individuação não te isola, ela te prepara para amar com consciência, para estar com alguém sem precisar se perder, para se conectar sem se amarrar. E isso muda tudo, porque o amor que nasce da individuação é livre, não exige posse, cobrança ou controle. Ele nasce da abundância interna, não da escassez emocional. É um amor que reconhece, eu sou inteiro e escolho caminhar ao lado de alguém que também é. E essa escolha só é possível quando você para de buscar fora aquilo que ainda falta dentro. Mas atenção, a individuação é um processo. Ela não acontece em um dia, nem em uma decisão. É uma travessia de profundidade. Envolve dor, desconforto, desconstrução. Você terá que dizer não a vínculos que já não fazem sentido. Terá que ouvir sua intuição, mesmo quando tudo parecer dizer o contrário. Terá que aprender a ficar só, sem se sentir sozinho, porque é nesse silêncio, entre o que você era e o que está se tornando, que sua essência emerge. E quando ela emerge, você descobre algo libertador. Você nunca precisou se encaixar. Você só precisava se permitir ser. Se essas palavras estão ecoando dentro de você, escreva nos comentários. Eu escolho viver com autenticidade, porque quem caminha com a própria verdade atrai pessoas que sabem amar de verdade. Há uma lei silenciosa que rege todas as relações humanas, e poucos percebem. Quando você muda sua vibração, o mundo à sua volta muda também, porque tudo é energia. E a sua energia, ainda que invisível, é um campo vivo que atrai, repele, transforma. Quando você vibra em medo, insegurança, escassez, você atrai situações que confirmam esse estado interno. Mas quando começa a vibrar em amor próprio, em dignidade, em verdade, o cenário externo não consegue mais te aprisionar. Pessoas que antes pareciam indispensáveis se afastam. Convites que antes pareciam irresistíveis perdem o brilho. Laços que antes prendiam se rompem com suavidade. Isso não é abandono, é libertação. É a vida dizendo, você não precisa mais disso. E isso pode ser desconfortável no início, porque mudar de energia também significa mudar de pele, mudar de hábitos, de repertórios emocionais, de conversas, de afetos, de lugares. Às vezes, você vai se ver rodeado pelo silêncio. Não porque ninguém te ama, mas porque o universo está limpando o caminho, está tirando o ruído, está preparando um novo capítulo. E esse espaço vazio, esse entre-lugar onde nada parece acontecer, é sagrado. É o útero da transformação. É nele que sua nova frequência começa a se consolidar. E quando ela se estabiliza, tudo ao redor começa a responder. Pessoas novas surgem, relações mais leves chegam. E, acima de tudo, você sente paz. Uma paz que não depende mais do que acontece fora, porque ela brota de dentro. Jung dizia que aquilo que você resiste persiste, mas aquilo que você integra se transforma. E quando você integra sua história, suas feridas, sua luz e sua sombra, você deixa de lutar contra o mundo. Você entra em fluxo com ele. E nesse estado, você não precisa mais se esforçar para ser amado. Você simplesmente é. Porque quem vibra com autenticidade se torna imã. Atrai o que é real e repele o que não serve mais. E isso vale para tudo. Amizades, amores, projetos, família. Quando você muda a sua frequência, tudo o que não estiver alinhado cai, e o que for verdadeiro permanece. Se você sente que sua energia está mudando, mesmo que ainda não veja os frutos disso, escreva nos comentários. Minha vibração já começou a limpar meu caminho.
porque a vida não responde às palavras que dizemos, mas à energia que carregamos. Toda relação carrega um propósito, mesmo aquelas que doem, mesmo as que terminam antes do esperado, mesmo as que pareciam eternas e desmoronaram de repente. Carl Jung nos lembrava que as pessoas que cruzam nosso caminho não surgem por acaso. Elas tocam exatamente os pontos que ainda precisam ser curados dentro de nós. Algumas nos mostram onde ainda estamos frágeis, outras revelam forças que esquecemos que tínhamos. Algumas despertam amor, outras raiva. Algumas nos elevam, outras nos desafiam a não cair. Mas todas, sem exceção, vêm como mestres disfarçados de encontros. E é por isso que mesmo as dores mais intensas podem ser portais. Elas te mostram onde ainda existem buracos internos esperando por preenchimento, não do outro, mas de você, por você mesmo. E quando você começa a ver as relações por esse prisma, tudo muda. Você para de se vitimizar, para de culpar o outro, para de repetir os mesmos ciclos sem entender por quê. Porque agora você enxerga. Cada relação te moldou, cada ausência te ensinou, cada despedida te devolveu um pedaço que você tinha entregue sem perceber. E esse retorno é sagrado, porque aos poucos você vai se tornando mais inteiro. E quanto mais inteiro você é, mais você consegue discernir o que é amor e o que é apego, o que é presença e o que é carência, o que é verdade e o que é medo fantasiado de paixão. Essa consciência não elimina a dor, mas a transforma. O término deixa de ser fracasso. O silêncio do outro deixa de ser rejeição. Você entende que aquilo que termina hoje apenas cumpriu seu papel e que agora uma nova versão sua está pronta para nascer. Mais lúcida, mais madura, mais digna. E por isso eu te convido, em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Experimente perguntar, o que isso quer me ensinar? Essa pergunta tem o poder de mudar não só sua forma de amar, mas sua forma de existir. Se você sentiu essa chave virar dentro de você, escreva nos comentários. Cada relação me tornou mais forte. Porque quando a alma aprende, o coração para de sangrar em vão. Você já reparou como certas pessoas entram em sua vida com uma força quase magnética, como se algo além da lógica estivesse operando aquele encontro? Jung chamava isso de sincronicidade, quando o universo parece conspirar para que as almas certas se cruzem, no tempo certo. Mas há algo ainda mais profundo por trás disso: a frequência energética. Você não atrai o que deseja, você atrai o que vibra. E por isso, quando você muda por dentro, o amor que você atrai também muda. Antes, você era guiado por carência, medo da solidão, pressa de ser amado. Agora, com cada pedaço seu recolhido e integrado, algo muda. Você não corre mais atrás. Você emana. E quem ressoa com a sua vibração, encontra o caminho até você. Essa mudança é silenciosa. Não precisa de anúncios. Não exige performance. Você simplesmente passa a atrair o que é compatível com o seu novo nível de consciência. Pessoas que valorizam presença, que conhecem o valor da palavra, que sabem ouvir com o coração. O amor maduro não começa com promessas. Ele começa com silêncio confortável, com respeito mútuo, com espaço para respirar, com olhos que enxergam, mas não julgam. Esse amor só é possível quando você já não precisa do outro para se sentir completo. Quando você escolhe estar com alguém, não por carência, mas por comunhão. Não por medo, mas por afinidade de alma. E o mais surpreendente, você nem precisa procurar por isso. Porque esse tipo de amor não é caçado. Ele é atraído. Ele sente o seu campo. Ele reconhece a sua vibração. Ele vem, sem drama, sem jogos, sem mendigar atenção. Mas atenção, para que ele venha você precisa soltar o velho. Você precisa estar disposto a dizer não para tudo o que já não está em ressonância. Isso dói, mas é necessário, porque o novo só ocupa o lugar do que foi esvaziado. Se você sente que está nesse momento de transição entre o que você era e o que está se tornando, escreva nos comentários. Minha frequência está pronta para um amor real, porque quando a alma está limpa, o amor certo não precisa ser forçado. Ele apenas acontece.
Depois de tanta dor reciclada, de tantas idas sem volta, de tantos silêncios gritantes, chega um momento em que algo dentro de você muda, silenciosamente, sem alarde, sem anúncio. Você acorda diferente, não por alguém, mas por você, porque finalmente entendeu que não vale a pena se perder tentando ser o que o outro espera, que não dá mais para amar de joelhos enquanto o outro está de pé, que sua alma não foi feita para viver implorando por migalhas de presença. Você não chegou até aqui por sorte, foi por sobrevivência emocional. E agora, algo novo começa a surgir. Um amor diferente, mais calmo, mais maduro, mais inteiro. Não aquele amor que te consome, mas o que te fortalece. Não o que invade, mas o que respeita. E isso só se torna possível porque você mudou sua fundação. Você escolheu a si mesmo. Esse novo amor não grita, não corre, não exige. Ele observa, ele constrói. Ele chega devagar, mas quando chega, você reconhece, porque ele não ativa seu sistema de defesa, ele acalma. Ele não te pressiona a ser mais, a parecer melhor, a esconder suas dores. Pelo contrário, ele te acolhe no que você é, porque quem já enfrentou o próprio caos, reconhece a paz. E essa paz tem cheiro de verdade, tem toque de cuidado, tem olhar que escuta. E quando você vive isso, percebe o quanto estava aceitando pouco. Percebe que o amor de verdade nunca precisou de drama, só de presença, só de reciprocidade, só de maturidade. Mas para receber esse tipo de amor, você precisa estar disposto a sair do campo de batalha, a baixar suas armas, a abrir espaço. E mais do que isso, a não correr mais atrás de quem não sabe te encontrar. Porque o amor firme e respeitoso não exige perseguição. Ele exige preparo. Um coração limpo, curado, em paz com sua própria história. Você não precisa provar nada, apenas manter-se na sua verdade. E essa verdade, quando é vivida com dignidade, se torna magnética. O que é seu, te encontra. Se você sente que está preparado para viver esse tipo de amor, comente abaixo: eu estou pronto para um amor em paz. Porque depois da tempestade interna, o amor verdadeiro não vem para agitar. Ele vem para descansar com você. O amor verdadeiro não chega com fogos de artifício. Ele não entra pela porta como um furacão. Ele se instala como quem sempre esteve ali, silencioso, firme, atento. Ele observa você com olhos de presença e não com urgência. Ele não te elogia para te conquistar. Ele te enxerga. Ele não te compara com ninguém. Ele te escolhe. E quando isso acontece, há uma parte sua que até se assusta. Porque pela primeira vez não há desconfiança. Não há jogos, não há desequilíbrio. Há entrega, há paz. E no começo pode parecer estranho, porque você estava acostumado ao caos. Aquele amor que exige atenção o tempo todo, que desaparece e volta, que te faz sentir sempre em dívida emocional. Mas o amor maduro não cobra, ele compartilha. É nesse momento que você entende que o amor firme é um solo, um chão onde você pode pisar sem medo, onde seus passos não ecoam como ameaça, onde seus silêncios não são interpretados como afastamento, onde seu cansaço não assusta e suas lágrimas não espantam. Nesse amor, não há medo de ser você, porque não há mais máscaras para sustentar. Você pode rir com leveza e chorar sem pedir desculpas. Você pode ser forte e frágil. Você pode ser inteiro sem precisar estar certo o tempo todo. Porque o amor verdadeiro não busca perfeição, busca verdade. E a verdade não é sempre bonita, mas é sempre libertadora. E é quando você começa a viver esse tipo de amor que algo muda também fora de você. As brigas perdem a importância, o ciúme vira cuidado maduro, o tempo vira aliado e não obstáculo. Vocês não competem, não se anulam, não se medem. Vocês caminham lado a lado, com respeito, com intenção, com afeto que não se esconde atrás de orgulho. Porque quando há maturidade, o eu te amo não é uma moeda de troca, é um lar, um abrigo, uma confirmação do que já se sente sem precisar ser dito. Se você deseja viver esse tipo de amor, mas com paz e consistência, comente abaixo: eu recebo esse amor com gratidão, porque quando o coração está pronto,
o universo responde com presença. Quando duas pessoas que se conhecem por dentro se encontram por fora, algo maior acontece. O amor deixa de ser apenas sentimento, se torna propósito. Ele não é mais um esconderijo emocional. É um espelho que reflete o que ambos já conquistaram internamente. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, só encontra sua plenitude no encontro verdadeiro com o outro. Não qualquer outro, mas aquele que não quer te mudar nem te salvar. Aquele que caminha ao lado, que não compete com a sua luz, mas também não teme sua sombra. Quando o amor nasce de duas almas que se respeitam, ele deixa de ser drama e se transforma em expansão. É como se a vida, finalmente, estivesse pronta para florescer a dois. E nesse tipo de vínculo, você percebe algo revolucionário. O amor deixa de ser fim e passa a ser meio. Meio para crescer, para se curar mais profundamente, para tocar o mundo com mais potência. Um amor maduro não é sobre se isolar com alguém, é sobre compartilhar o que foi construído com verdade. É quando você percebe que não está junto apenas para se sentir menos só, mas para se tornar mais inteiro. E mais, quando esse amor se firma, ele começa a se expandir. Ele toca quem está ao redor. Ele transforma ambientes. Ele traz leveza para famílias antes quebradas. Ele cura gerações, porque quando há amor consciente, não há repetição de padrões, há rompimento, há cura ancestral, há liberdade para os filhos do amanhã. E é por isso que, se hoje você sente que está se preparando para um amor assim, saiba, não é só sobre você, é sobre tudo o que veio antes de você e tudo o que virá depois. A forma como você ama muda o mundo. A forma como você escolhe permanecer inteiro liberta quem um dia foi partido. O amor verdadeiro não termina em dois corpos abraçados. Ele começa ali, mas se estende até o infinito. Ele se transforma em presença que acolhe, em palavra que cura, em gesto que silencia a dor do outro. E se você sente que está pronto para amar com consciência e propósito, comente: o amor que carrego transforma tudo ao meu redor. Porque quando o amor vem da alma, ele não para em você. Ele transborda. Você chegou até aqui. E talvez pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de você esteja em silêncio. Não aquele silêncio vazio de quem desistiu, mas o silêncio fértil de quem entendeu, de quem respirou fundo e finalmente percebeu que não precisa mais correr atrás de amor, nem implorar por atenção, nem se encolher para caber. Você entendeu que dignidade é inegociável, que amor não se constrói com carência, mas com verdade, que antes de esperar por um outro, era preciso se encontrar. E isso você fez, parte por parte, queda por queda, palavra por palavra. Você caminhou pelos corredores da sua sombra, tocou nas feridas abertas, olhou nos olhos do abandono e escolheu ficar com você, ficar na sua própria luz. E isso muda tudo, porque agora você sabe, você não se contenta mais com menos do que alma. Jung dizia que aquilo que enfrentamos dentro de nós deixa de nos dominar. E talvez essa seja a sua maior conquista até aqui. Você enfrentou, não fugiu da dor, não se distraiu com distrações, não silenciou sua intuição. Você teve coragem. Coragem para romper padrões, sair de círculos viciosos, reescrever narrativas internas que pareciam eternas. Você se olhou com os olhos da verdade. E isso é raro. Isso é sagrado. Porque agora, qualquer amor que venha, terá que respeitar a sua inteireza. Terá que acompanhar sua paz. Terá que caminhar no mesmo passo da sua consciência. Não mais amores que quebram, mas amores que curam. Não mais laços que sufocam, mas laços que respiram junto. Você não precisa mais provar que é digno de amor. Você já é. E quando essa certeza se instala, o universo se reorganiza. As coincidências deixam de ser aleatórias. As conexões ganham significado. As palavras ditas na hora certa têm peso de oração. Porque agora você está vibrando no mesmo tom do que deseja viver. Não mais esperando, mas já sendo. E isso é o que atrai tudo o que é real. Se essas palavras tocaram algo profundo em você, escreva nos comentários.
Eu me reconectei com o amor que começa em mim. Porque quando você volta para si, o que é seu vem, e o que não era, finalmente, parte. Tudo o que você viveu até aqui teve um propósito. Cada ausência, cada decepção, cada relacionamento que começou como promessa e terminou em silêncio. Nada foi por acaso, nada foi desperdício. Tudo isso moldou quem você é hoje. Cada pedaço quebrado da sua história virou fundação de algo mais firme. Cada lágrima não vista foi semente de sensibilidade. Cada vez que você se levantou sozinho, fortaleceu sua espinha emocional. Você não é frágil, você é forjado, lapidado, refinado por experiências que muitos não suportariam. E mesmo assim, você está aqui, inteiro, mais desperto, com o coração em reforma, sim, mas em obras sagradas. Porque agora você não espera mais ser salvo. Você descobriu que carrega a chave. Você não é mais o mesmo de quando começou essa jornada. Algo mudou, algo acordou. Você sentiu. Não foi só o conteúdo. Foi a verdade escondida por trás das palavras. Foi o eco silencioso entre as frases. Foi o encontro com aquilo que você já sabia, mas precisava lembrar. O amor que você procura não está no futuro. Está na vibração que você sustenta agora. Está na forma como você se trata quando ninguém está vendo. Na forma como você escolhe não insistir onde não há reciprocidade. Na coragem de ficar só em vez de ser pouco. No olhar que você lança para si mesmo quando se reconhece como lar e não mais como espera. E isso só você pode construir. Só você pode sustentar. Só você pode proteger. Não se engane. Pessoas vão se surpreender com essa nova versão sua. Vão tentar reabrir portas que você fechou com dor. Vão sentir falta da sua antiga complacência. Mas você não volta. Porque quem já viveu o abismo não se contenta mais com a beira. E o amor que vem agora vai precisar ser inteiro. Vai precisar ser real. Vai precisar andar no mesmo passo da sua consciência. Não para te completar, mas para te acompanhar. Você merece isso. Não por perfeição, mas por processo. Você não se tornou melhor da noite para o dia. Você mergulhou, caiu, levantou. Você se rasgou por dentro para costurar um novo começo com suas próprias mãos. Isso é dignidade. Isso é integridade emocional. Isso é amor por si. E por isso, a partir de agora, tudo muda. Você não aceita mais relações mornas. Você não quer mais amores que somem e voltam. Você não entra mais em histórias pela metade. Você é o próprio começo. Você é o solo firme, onde um novo amor vai florescer. Um amor com raízes, com presença, com respeito. E quando ele chegar, você vai saber. Porque ele não vai te ferir, vai te honrar, vai te olhar como se dissesse, finalmente. E nesse dia, você não vai se assustar, vai sorrir, vai respirar fundo e vai reconhecer que tudo valeu a pena. Se você sentiu isso até aqui, escreva nos comentários. Eu sou o início de um amor que honra. E nunca mais se esqueça, quando sua dignidade não se dobra, o universo se curva para entregar o que é seu.